E aí começou as coisas, começou a se conectar, né? Como assim? Aí nós estávamos num ano eleitoral, e aí nós estávamos em plena campanha eleitoral, e aí fomos a um sítio aqui perto. Quem é do interior sabe como é as campanhas eleitorais no interior, né? Eu acho que você conhece Cajazeiras, sabe Eu tenho uma como noção, é, assim. né? É uma coisa assim, as pessoas têm o prazer de convidar os políticos para ir comer uma galinha na minha casa, não sei o quê. E aí, Aham. em uma dessas galinhas que a gente estava, na zona rural de Cajazeiras, uma pessoa chegou para mim e aí perguntou como foi a sua experiência no hospital, tal. Você lembra de alguma coisa? E aí eu comecei a contar alguma coisa, porque quando a pessoa me perguntava, aí eu dizia, agora eu chegar falando, eu não chego, porque eu tenho medo que as pessoas vão reagir, né? Como vão É. reagir? E aí essa pessoa perguntou, e aí eu comentei alguma coisa. E aí uma colega minha de trabalho que estava do meu lado, olhou para o outro colega de trabalho que estava do meu lado, os dois são espíritas do Sirineus do Caminho, e disseram assim: nossa, ela falou assim, Paula, falou assim para Cleilson, nossa, o atendimento que Zelma fez para a Daiane foi bem isso mesmo que deu. Porque eu falei lá na casa que a gente estava, no sítio, que a sensação que eu tinha era que tinha uma pessoa em cima de mim me sufocando, me apertando, né? Aham. Eu não falei exatamente daquele homem que eu vi que era metade homem, metade cavalo, porque esses detalhes eu prefiro não dar numa conversa assim esporádica, porque as pessoas não vão É. entender, né? Então eu só disse, não, a sensação era que tinha uma pessoa o tempo todo me apertando e eu não conseguia sair, era mais ou menos isso, eu acho que era por isso que meu pulmão foi à falência pulmonar. Hum. E aí, quando eu falei dessa questão que eu sentia como se tivesse uma pessoa sufocando, a Paula, que trabalha comigo, ela comentou e disse bem parecido com o atendimento que Zelma, que é outra amiga nossa, fez para você. Aí eu fiz atendimento? Como assim atendimento? O que é isso? Aí ela ficou assim, olhando para a Cleilce. Cleilce, ela não tá sabendo de nada ainda, não? Aí Cleilce, não fale nada, não sei o quê. Aí eu, minha filha, agora vocês vão me dizer. O Uhum. que foi que vocês fizeram, hein? Não, Daiane, a gente não pode dizer, não sei o que. Aí, Paula, ai, Daiane, me desculpa, eu pensei que tu já sabia, porque já tem bem uns 2 meses, ou quase 3 meses que tu saiu do hospital e tu ainda não tá sabendo. Eu digo, não, tô não. O que foi que aconteceu? Ela, não, a gente não pode dizer, não, você tem que conversar com Zelma. E aí eu disse, pois eu vou voltar para Cajazeiras agora, eu vou direto na casa dela. Eu fiquei tão curiosa que Uhum. aí eu já fui ligando para ela no meio do caminho. Mulher, falaram aqui que tu fez um atendimento para mim. O que é esse atendimento, hein? Eu não sabia o que era, né? Eu fui perguntar. Aham. O que é um atendimento? Aí ela, Daiane, pelo amor de Deus, quem foi que te disse isso? Me desculpa, me perdoe, eu sei que você é católica, me perdoe, mas eu só queria o seu bem, eu só queria ter um direcionamento de como eu iria orar por você, o que é que eu ia pedir na oração. E aí eu disse, não, você vai me dizer o que é isso aí, porque eu não sei o que é. Eu agradeço todo tipo de oração, mas eu preciso que você me diga o que é esse atendimento. Ela disse, você está preparada para ouvir? Eu disse, estou. Aí ela disse, olha, o atendimento é um atendimento espírita, eu sou espírita, e eu fui na casa espírita, o Sirineus do Caminho, no dia que você foi entubada, e eu pedi para um médium que trabalha lá, Anderson, fazer um atendimento e ver o que era que estava acontecendo com você, se você tinha chance de sobreviver, e não sei o que, e não sei o que, e começou a explicar. E eu disse, minha filha, e o que é que isso tem a ver com a história do homem me sufocando? Aí ela disse, você tem coragem de ouvir, o atendimento foi gravado, eu tenho áudio. Aí eu disse, eu não tenho coragem não, eu quero, mande para mim agora. Aham. Aí ela mandou o áudio. Quando eu ouvi o áudio, eu fiquei estática.
Eu fiquei assim, em choque. E querendo saber quem era essa voz dessa pessoa que estava fazendo atendimento, que era o Anderson, que eu não conhecia. Uhum. E eu preciso encontrar esse homem urgentemente. Ele vai me explicar tudo o que aconteceu comigo. Eu tenho certeza. Mas ele fez isso lá no hospital, foi? Junto de você? Ele fez o atendimento aqui no Cirineu do Caminho, aqui no Núcleo Espírita de Cajazeiras. Essa gravação que fizeram não foi no hospital, não, foi no núcleo. Não, foi no núcleo. Ele gravou o atendimento, segundo eles, ele fazia um desdobramento e foi até o hospital. Quando ele chegou no hospital, ele identificou um espírito obsessor que estava sobre mim, me sufocando. E ele falou isso no atendimento? E ele encarnou o espírito. A voz que está é a voz do espírito. Eu tenho áudio. Sim. E toda vida que eu escuto, eu choro. Porque eu não sabia que isso acontecia, né? Sim. E aí ele conversa, o espírito encarna nele e as pessoas né? incorpora, né, a palavra certa, incorpora nele e as pessoas que estão no centro espírita aqui em Cajazeiras, que é Dona Lúcia Siebra e seu Murilo Siebra, o marido dela, começam a conversar com ele e perguntar por que ele está fazendo aquilo comigo. E aí ele diz, e aí foi onde eu me assustei, porque ele repetiu as palavras e o cara que estava me sufocando disse, entendeu? Eu vou sufocar ela até ela morrer, eu vou esganar ela até ela ficar sem ar. E aí elas perguntaram, por que você está fazendo isso com ela? Aí começaram a tecer palavras de carinho, para ele, olha, a gente te ama, não faça isso com nossa irmã te ama, tal. Aí ela me matou, ela me esganou. Mas quando foi isso? Aí ele disse, há 3 encarnações. Eu venho procurando ela há 3 encarnações. Sim. E aí ele queria se vingar de mim da maneira na qual eu tinha matado ele, né, há 3 encarnações, que teria sido asfixiado. E aí ele, no áudio, é um áudio de 9 minutos, mais ou menos, aí eles ficam conversando com ele e ele explicando. E aí ele chora, e aí chamam o espírito da mãe dele, vem também, e tenta acolher ele, tentam fazer um acordo espiritual com ele, que é justamente essa voz feminina que chega lá na hora que me tira de lá, e eu fiquei, na hora que eu fiquei sem saber como foi que eu estava agora há pouco esganada e eu já não estou mais. E essa voz feminina apareceu nessa hora lá, na sua experiência? Sim, que era justamente a mãe, o espírito da mãe, né, dele, querendo acolher ele, de certa forma, recolher ele, né? Sim. E aí parece que eles conseguem recolher ele, faz um acordo espiritual com ele, ele aceita, depois de muita luta lá, muita conversa com ele, ele aceita, e é quando as coisas começam a melhorar. E aí a menina que pediu atendimento, Zelma, ela disse que pediu porque precisava ter a orientação de para que orar. Então ela disse que a partir daí todo mundo começou a orar para que esse espírito me perdoasse. Sim. Entendeu? Era como se eles estavam pedindo em meu nome o perdão para ele. E aí começou esse grupo de oração e tal e tal. E aí eu fiquei louca da vida querendo saber quem era Anderson e quem era Dona Lúcia e quem era seu Murilo. Eu quero conhecer eles porque não tem condição, foi a mesma fala que ele disse do mesmo jeito. Eu vou, a voz, o som da voz, sabe? Sim. E eu fiquei em choque com isso. E aí, só que isso tinha sido a última comprovação que eu tinha tido. A primeira comprovação de que o que eu tinha tido ali era real foi logo quando eu voltei para casa, porque quando eu voltei para casa eu não podia receber visitas por causa do Covid, eu estava debilitada. Então eu recebi muitas cartas, presentes, cartas, flores, as pessoas mandaram na minha casa. E uma dessas cartas era
uma carta de uma amiga querida de infância, que ela fez uma carta e a filha dela fez um desenho para mim. E foi outra coisa que eu tenho esse desenho guardado até hoje, que foi a primeira coisa que eu vi, que era uma coisa do mundo físico e que era igual do mundo real. E aí quando eu abri, igual do mundo espiritual, né? E aí quando eu abri o desenho de Débora, ela tinha simplesmente desenhado aquela cena que eu vi sobre a cama, que era o arco-íris, as borboletas, os passarinhos, a árvore, o sol, aquela coisa forte, o brilho do sol. Ela fez exatamente o que você viu. Igual o que eu vi, né? Igual. Então, isso aí foi assim que eu saí do hospital, eu recebi essa carta. E aí, quando eu abri, eu fiquei parada assim, eu chorei, e as pessoas sem saber porque eu estava chorando, que eu já tinha lido várias cartas e não tinha chorado. E aí, quando eu vi só o desenho, eu caí no choro, assim, quase que eu não parava mais de chorar. Tanto que disseram, não, ela se emocionou, vamos deixar para ela ler o resto das cartas amanhã. E aí, eu fiquei com esse desenho hoje ele vai virar um quadrozinho na minha nova casa, né, que eu tô de mudança. Se você achar que deve, poderia mandar uma foto pra gente, que a gente colocaria na edição do vídeo. Sim, posso. Vou mandar para você no seu WhatsApp. Assim que terminar aqui, eu já mando para você. E aí a primeira comprovação foi essa. E a segunda comprovação foi uma amiga minha que mora hoje em São Paulo. A gente se conhece há muitos anos, né? Desde o colégio, tempo do colégio. E aí hoje ela mora em São Paulo. E ela veio para cá em setembro, final de setembro do ano passado. E aí ela, amiga, eu vou ficar uns dias com você, não sei o quê, porque ela rezava muito por mim esse período que eu estava lá. Ela estava lá, mas ela soube que você estava passando por isso. Ela soube, porque nós temos o grupo das amigas do tempo do colégio, né? Então são 5 amigas inseparáveis. Existe esse grupo, que esse grupo até hoje a gente não desgruda, né? Inclusive elas são minhas madrinhas de casamento. E aí ela disse que ficou nesse tempo todo em oração. Só que eu não sabia também que depois que Marcinha tinha ido embora morar em São Paulo, ela também tinha se tornado uma pessoa espírita, estava dentro da doutrina. Eu não sabia disso, né? Ela não tinha contado isso pra gente. E eu acredito que ela também não contou com medo da gente, né? Não gostar, né? Tem um preconceito. Um preconceito, porque todas nós éramos do mesmo igreja católica, do mesmo grupo católico. Então, eu acho que ela meio que, né? Então, e hoje ela é coach, terapeuta tridimensional, uma coisa assim, né? Vai em outras transpessoal. Ela vai em outras dimensões. E aí ela disse, quando ela chegou aqui, que a gente tomando café na minha casa, ela disse, amiga, a vontade que eu tenho é de te bater. Aí eu disse, por quê? Ela disse, minha filha, olha, eu fui 2 vezes no hospital. 2 vezes. Uma vez eu fui de forma involuntária. Eu estava tão conectada na sua energia, eu pedia tanto para você voltar, que eu fui de maneira involuntária. E eu ainda estou aprendendo aí, porque o difícil não é ir, o difícil é você voltar de uma dimensão para outra. E aí eu fui até você de forma involuntária, e eu rodei o hospital inteiro e não te achava, e eu tava ficando louca da vida que eu não te achava, e de repente eu te encontro do outro lado da rua no hospital, e eu vou lá e pego na sua mão e trago e digo, você tem que ficar aqui do lado da cama. Eu disse, era tu? Aí ela fez, como assim era tu? Eu disse, eu lembro disso, mas eu não sabia que era tu. Ela disse, você consegue lembrar? Eu disse, consigo, Marcinha, mas eu juro a você que eu sabia que era uma pessoa que queria me proteger, porque falava assim como você fala, amiga. Amiga isso, amiga aquilo. Mas eu não sabia quem era. Eu cheguei a pensar que fosse Karina, porque Karina, ela surgiu lá também no meu sonho, no meu delírio do nada, e me ajudou a
a navegar numa água lá, cheia de espuma. Mas aí eu vi que Karina não me chama de amiga. Eu fiquei querendo saber. E Karina, eu conseguia ver nitidamente. Já você, eu só conseguia ouvir, eu não conseguia lhe ver, eu só conseguia ouvir. Eu sentia que tinha uma pessoa me conduzindo. Sim, sim. E era exatamente com essa fala que você disse agora. Ela disse, não acredito que você lembre. Eu disse, lembro. Ela disse que ficou quase uma semana com dor de cabeça, porque ela disse que quase não conseguia voltar para o corpo dela. Sim. Ela disse, foi muito difícil, eu quase não conseguia voltar para o meu corpo. Eu fiquei quase uma semana com dor de cabeça. E ela disse que isso foi logo no primeiro, segundo dia que eu estava entubada, né? E aí, quando foi no dia que eu estava para ser estubada, ela nem sabia, ela disse que pediu à mentora dela que levasse ela de novo, porque ela queria me ver. E aí ela disse, quando eu cheguei lá, eu vi que tinha um campo magnético que tinham colocado sobre você. E esse campo estava lhe protegendo e tinha um guardião. Nossa. Aí eu fiz assim, o quê, homem? Ela disse que tinha um guardião lá, tinha um campo magnético, tinha um guardião. E aí eu vi que você estava segura, que você estava protegida. E aí eu voltei tranquilamente. Essa segunda vez eu não senti nada, eu fui bem, fui tranquila, voltei rápido, vi que estava tudo ok. E vi que você ia ficar bem. E é tanto que no outro dia eu coloquei mensagem aqui no grupo da gente. Meninas, fiquem tranquilas que logo, logo ela vai sair. Quando foi à tarde, a gente soube que você tinha sido estuprada. Nossa. Aí eu disse, na minha cabeça, eu disse, esse guardião era um velhinho, assim, que ficava com a mão no queixo. Porque ele me deu trabalho, viu, minha filha? Ele não falava nada comigo. Ela E chegou a aí, confirmar a aparência dele, não? não, ela disse, não reparei, Daiane. Eu vi que era um homem, mas eu não reparei. Eu sei que ele estava lá numa função mesmo de proteger você, mas você estava com um campo magnético. E no áudio que eu recebi dos meus, do atendimento que a Anson fez, eles falam desse campo magnético. Vamos colocar um campo magnético com energia não sei o que, energia amarela, energia branca, energia lilás. E aí eles falam desse campo que está sendo colocado, né? E aí tudo começou a fazer sentido para mim. Né? E aí, quando eu ouvi o áudio de Anderson, aí pronto. Aí eu disse, eu preciso conhecer esse cara. E tem uma coisa, eu perturbei ele num grau que ele não tem... Ele estava assim, furioso já comigo. Acho que ele disse, quem é essa doida? Porque eu mandava mensagem todo dia no Instagram, pedi o telefone dele, ele não dava. E aí eu consegui o telefone dele com outro amigo em comum que a gente tinha, que eu descobri que era amigo em comum, e ele não queria dar, eu disse, me deu o telefone, e comecei a perturbar até o dia que ele me atendeu. Eu disse, eu só quero tomar um café com você, porque eu preciso, eu tenho certeza que você não vai dizer que eu tô louca. E ele, o que aconteceu? Aí eu disse, eu tive umas experiências muito loucas quando eu estava no hospital. E aí tudo está se confirmando agora. E até eu ainda faço terapia até hoje. Eu faço terapia porque às vezes eu penso que eu vou pirar mesmo, com tanta coisa. É porque você ainda está em processo de assimilação, né? Faz pouco tempo. Você ainda está processando isso, né? Estou processando. E aí eu marquei um café com ele, contei toda a história. E para ele eu já contei, assim, a gente ficou uma manhã inteira conversando. Uma manhã inteira eu contei tudo para ele, assim, nos mínimos detalhes. E ele ficava assim, espantado, olhando para mim. Daiane, você teve uma experiência riquíssima. Eu estou encantado, não acredito. Você nunca tinha estudado nada da doutrina espírita, nem sabia o que era isso. E ele lembrou que tinha feito aquele atendimento para você? E aí eu levei o áudio, eu digo, olha, escuta o áudio. Quando eu botei o áudio para escutar, ele, meu Deus, mas isso faz tanto tempo, eu nem lembrava mais disso. E era você, eu digo, era eu. Ele, meu Deus do céu, Daiane, o obsessor queria te matar. Ele estava te procurando há 3 encarnações. Aí foi explicar, né?
direitinho, aquela questão que é espiritual mesmo. Sim. Mas aí eu disse, eu até brinco com ele, eu disse, nossa amizade é forçada, porque eu perturbo ele todo dia mesmo, qualquer coisa que eu tenho, uma sensação, uma coisa, eu já mando mensagem para ele, já pergunto. Aí ele já me dá sabe, uma luz. Tenha calma. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela um link para a entrevista que você deu no canal dele, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer conhecer Anderson, né? E o relato dele em relação a você. Eu me lembro que eu assisti e ele fez uma série de considerações também sobre isso. Então eu vou colocar, quem quiser assistir pode seguir o link. Porque ele fez várias intervenções justamente para tentar explicar, porque o público dele é um público assim, bem direcionado, né? Geralmente as pessoas que seguem ele são aquelas pessoas da doutrina espírita, então são as pessoas que sabem, que entendem. Eu vejo no perfil dele assim, que são pessoas que aí ele ficou fazendo intercalando minha fala com a dele, explicando cada fato, cada acontecimento, para as pessoas assimilar melhor, diferente do que a gente está fazendo agora, né? Uma conversa, e diferente do que no canal da Rosiane também.